Boa tarde, queridos estudantes. Vamos para a nossa última aula desta sexta-feira, 23 de setembro. Estamos aqui presentes eu, professora Flávia Leda, Rosinha e Jô, para a nossa aula de análise linguística. E hoje trataremos de aspectos da crase, queridos estudantes. Claro que vocês já estudaram a crase muitas vezes, já estudaram também aqui comigo, mas nunca é demais rever os aspectos dessa parte sintática, né, desses elementos sintáticos e dos princípios que vão aí nortear o emprego do acento grave. É uma das maiores dificuldades mesmo do povo brasileiro, viu? Quando precisam se expressar no registro padrão, a exemplo de texto como a dissertação escolar, a escrita de gêneros oficiais como as petições, abaixo-assinados, requerimentos, tá? Etc. A gente precisa realmente dominar isso aí. E também, gente, tem que lembrar que é uma questão de clareza, tá? A crase, evidentemente, é um fenômeno que vai ser estabelecido a partir da relação entre dois termos e que pode, dentro de vários contextos, estabelecer uma significativa diferença entre as ideias. Quer dizer, você escrever uma mesma frase utilizando na letra A contraída o acento indicativo de crase pode implicar um sentido. Retirar o acento pode implicar outro. E ao longo da nossa aula de hoje nós vamos fazer análises, tá? Vamos relembrar aí os principais aspectos que norteiam o emprego do acento grave dentro do registro padrão formal. E aí vamos analisar umas situações que eu trouxe aqui para vocês. Vocês vão super gostar da aula, tá bom? Então, vamos embora, queridos estudantes. Vamos embora para a aula, hein? Olha aí, a gente vai aprofundar mais os nossos conhecimentos a partir do princípio sintático que vai nortear o emprego do acento grave, ou seja, do acento indicativo de crase, segundo o registro padrão da língua portuguesa, ou seja, mesmo para situações formais, que a gente precisa dominar o uso disso aí e, claro, para comunicar com eficiência, né? Não só porque o registro padrão determina que a gente vai utilizar, não. Até porque a gente precisa se comunicar em várias situações. E eu vou abrir essa aula com esse texto maravilhoso. É um texto pequeno, mas que eu chamo de impactante, do querido escritor, empresário, tá? Autor piauiense, poeta, cronista e tudo de bom que ele é, professor Cinéas Santos. Escreveu essa proeza maravilhosa, tá? O Cinéas Santos é um dos artistas da palavra na nossa cidade, da nossa terra piauiense. E aí eu trouxe esse texto chamado Nada Além. Muito lindo, gente. Ele diz o seguinte: o amor bate a porta e tudo é festa. O amor bate a porta e nada resta. Aí você lê e fica se perguntando, como assim tudo é festa, nada resta? Sim, o amor bateu a porta. Aí você nota mais à frente uma construção linguística que faz toda o efeito de construção de sentido desse texto, desse pequeno poema, desse poeminha, né? Poeminha que é pequeno no tamanho, como eu disse, mas super significativo, mega significativo na ideia. E que revela uma realidade. Olha, gente, ó. As expressões a porta, esta primeira marcada com acento grave, e a segunda, que tudo indica, né? É só um artigo. A gente já vem, desde as últimas aulas, né, já há algumas semanas trabalhando aqui os princípios da regência, e claro, a crase ela é norteada pela compreensão desse princípio de regência, né? A gente percebe o seguinte: há uma diferença de sentido a partir do uso do verbo bater, tá? Com expressões que estão marcadas com acento indicativo de crase e aquelas que não. Então, ó, veja bem. Quando ele diz o amor bate a porta e tudo é festa, o movimento do amor é esse aqui, né? A personificação que a gente vê no texto. O amor chegou. A ideia é essa. Bater a porta é pedir para entrar. Talvez isso não fique tão claro, porque a gente tem essa construção, gente, meio que engessada na mente da gente. A gente diz, tem gente batendo na porta. Se a gente fosse utilizar essa expressão em linguagem formal, não é batendo na porta, parece que está dando murro na porta, não. É batendo a porta. Ou seja, significa dizer que tem gente, ó,
toque, toque na porta, querendo entrar, pedindo licença para entrar. Então, a ideia aqui, tá? A partir dessa construção linguística é de que o amor chegou. E no momento que o amor pede entrada, tudo é festa. Eu interpreto que seriam as portas do coração, ou seja, o amor batendo as portas do coração, pedindo entrada. Olha que lindo, né? Então, a gente entende que, dentro aqui da análise linguística, a expressão a porta, vou usar agora uma canetinha vermelha, tá? É uma locução adverbial de lugar. Bater onde? Tá? Olha aí. Pedindo para entrar. O sentido é esse. Então, o amor pede entrada. O amor entra. Vamos colocar assim. Lá embaixo, quando ele diz o amor bate a porta, você já tem ideia. Ó. Quando você quer dizer que alguém sai, normalmente perceba, ó, saia e fecha a porta. Então, se bater a porta, sem acento grave, aqui você tem simplesmente, ó, o artigo definido a e o substantivo porta. Então, bater a porta sem acento grave significa sair, como quem sai e fecha a porta para nunca mais entrar. Entende? E, seguido dessa frase, você vai ter e nada resta. Ou seja, quando ele bate a porta, ele sai. Olha aí. Você só tem aqui o que a gente chama de locução substantiva, que aqui no contexto é um objeto direto. Locução não, expressão, né? Então, aqui, ó, o sentido é o amor sai. Você pode não ter percebido, mas também tem aqui, entre a análise que a gente faz, que apresenta situações opostas, a figura da antítese. Então, tudo isso, gente, todo esse efeito de sentido, ele foi obtido, evidentemente, por meio dos recursos linguísticos que o Sinéas Santos escolheu para compor o seu pequeno texto, por isso que eu disse que é impactante, né? A ideia de que quando o amor chega, pede entrada, pede para adentrar o coração toda a festa, aquele momento de encantamento, né? Enfim, mas quando ele sai, pelo menos para uma das partes, né, ou para ambas, não sei, fica a tristeza, nada resta, né? Então, como se ele dissesse no título, nada além, ou seja, não resta nada quando o amor pede para sair. E vejam que o final do texto mostra isso na cronologia, né? Primeiro ele entra, depois ele sai. Primeiro ele vem, acontece, depois ele acaba. Então, quando o amor acaba, nada além resta. Acaba tudo, acabou, morreu. Quer dizer, não há, vamos dizer assim, felicidade, não há festa se não houver amor. É verdade, eu concordo. Então, a gente começa a nossa aula com esse texto, com essa análise maravilhosa, esse texto incrível de Sinéas Santos. Amos, cheiros, professor. E vamos lá lembrar os princípios que vão determinar o acento, o uso do acento indicativo de crase. Lembrando, crase é um princípio, antes de tudo, gráfico. Não se vê a crase na oralidade, não tem nem como, você não consegue escutar a crase, não dá, tá? Então, ela é marcada, evidentemente, na escrita, por meio do acento grave, acento que vai lhe indicar. Vejam que ele é um fenômeno tão especial e tão único, que existe um acento na língua portuguesa só e somente só para marcar esse caso. Então, você só vai utilizar o acento grave, repito, dentro do registro formal, para marcar os casos de crase, tá bom? Então, vamos lá, ó. Ela é indicada pelo acento grave, esse acentinho que você vê que é o contrário do agudo. Então, querido estudante, ó, grave para cá, o indicativo de crase, e não diga que você vai botar crase no A, não. Você vai marcar o A, acentuá-lo com o grave. A crase vai estar indicada por meio dessa acentuação na escrita, tá? E as duas condições que vão aí culminar na ocorrência de crase. O termo regente ou subordinante, ou seja, o nome ou verbo vai se ligar ou exigir mesmo a preposição a, é primeiro critério, ó. Critério 1. E o segundo tem que ter, é o termo regido, tá? Normalmente complemento nominal, complemento verbal, adjunto, que tenha como base, ou então seja mesmo uma palavra feminina, tá?
Essa palavra feminina, gente, detalhe, ela tem de ser determinada. Por quê? Eu venho conversando muito com os alunos para os quais eu estou ministrando esse assunto e falando da importância de você entender o que é essa palavra feminina determinada. Porque, assim, a crase, ela é a contração da preposição a, você está vendo aqui, ó, que é uma classe com outra classe, que é o artigo definido. Aí, o raciocínio é o seguinte, você vai conseguir colocar artigo definido antes de qualquer substantivo feminino? Quer dizer, eu vou sempre utilizar só porque o substantivo é feminino o artigo definido a? Não, gente. O nome já diz, eu só posso usar o artigo definido se o substantivo estiver determinado. Então, eu tenho que ter uma palavra feminina de sentido determinado. Que seja uma determinação clara ou oculta. Inclusive, o substantivo pode estar claro, ou seja, pode ter sido escrito ou estar implícito no contexto. É por isso que é claro que não repila o artigo a. Ou seja, qualquer substantivo, por mais seja feminino, se ele estiver empregado em sentido genérico, se ele não tiver algum tipo de detalhamento, algum tipo de especificação, ou mesmo se tratar de uma palavra do outro lado que não aceita artigo, por quê? Porque a estrutura dela não permite aceitar, pronto, pode esquecer que o critério 2 já não vai ser atendido e você não vai ter como indicar a crase. Então, muito cuidado, tá? Olha aí. Aqui, mostrando nesse exemplo simples, ó. Ele foi à fazenda ontem, depois do almoço, como alguém que conversa com alguém, com outro alguém, com o interlocutor, que sabe muito bem que fazenda é essa. Mas vamos só para deixar claro para você, para mim também, vamos supor, a fazenda Novo Rancho. Olha aí. Pronto. Então, já não é mais uma fazenda desconhecida, já é uma fazenda extremamente conhecida, né? Aí vem a primeira exigência. De onde é que vai sair a preposição a? Você tem aqui o verbo foi, quem vai vaiar, né? A outra é que a palavra que está aqui no termo regido ou subordinado, tá? Pode ser, repito, complemento de verbo, pode ser um adjunto para esse verbo, pode ser um complemento de nome, contanto que a base dela, ó, seja uma palavra feminina que esteja especificada, tá? Não precisa estar clara, ela pode estar oculta por questões de organização, por questões de coesão. Então, pronto, as duas situações estão aqui. Quem vai vaiar e fazenda está em sentido especificado. Portanto, eu tenho como juntar, contrair, na verdade, né? A contração, ela se baseia numa fusão entre o artigo a e a preposição a. E também, ó, essas outras formas aqui, tá? Pronominais. O demonstrativo aquele e toda a sua família, o demonstrativo a e sua forma plural, e os pronomes relativos a qual e as quais, que é a sua forma plural, tá? Pronto. Se todas essas condições estiverem satisfeitas, fique tranquilo para analisar a situação e mostrar aí a ocorrência de crase. Olha lá, ó, tá bem aqui. O azinho craseado para você, querido estudante. Então, vamos lá. Existem algumas regrinhas práticas que mostram que a gente pode utilizar o acento grave. Por exemplo, a pessoa quer saber, eu nunca sei se, quando eu escrevo, por exemplo, vou a Teresina, vamos colocar aqui, cheguei. Lembrando que a regência desses verbos, como a gente viu, tá, gente? Chegar aí, são verbos intransitivos, tá? Vou colocar aqui, cheguei à Bahia. E eles normalmente se acompanham de adjuntos adverbiais que dão ideia de lugar. Se você for se referir lá no adjunto adverbial desses verbos, chegar aí, a lugar, nome de cidade, município, país, enfim. Olha só. Como saber se eu devo marcar aqui, nesses nomes de lugar, Teresina e Bahia, a indicação de crase? De uma coisa você já está certo. Quem vai vaiar, quem chega, chega a. Vamos deixar bem que a preposição, que a gente já sabe que ela existe, ó. A. Então, a primeira condição, ok, no nosso checklist, tá? A outra condição é saber se o termo que vai aqui ser base, beleza? Dos adjuntos adverbiais, as palavras Teresina e Bahia, saber se elas aceitam o artigo. Aí, tem gente que faz um monte de regrinha, mas eu tenho uma regrinha muito simples para você.
pega esses nomes de lugar e coloca como sujeito de uma oração. Vamos lá. Teresina. Vou botar aqui. Teresina. É quente pra caramba. Exagero, depende da época do ano. Não é tão quente não, minha bichinha. Aí, Teresina é quente. Depois. Bahia é festeira. Terra festeira. Pronto. Aí você pensa, colocando esses nomes de lugar como sujeito, eu posso colocar artigo antes dos dois? Todos esses dois nomes de lugares aceitam artigo? Será que eu diria a Teresina é quente, a Bahia é festeira? Não fica claro quem que aceita artigo e quem que não aceita? Então, Teresina não aceita, enquanto que a Bahia aceita sim. Ou seja, se eu consigo antepor artigo antes do nome de lugar, quando eu coloco como sujeito de uma oração, é porque ele aceita. Uma outra forma que você tem de ter mais certeza ainda, ó. Será que você vai dizer, por exemplo, ao utilizar o verbo voltar, volto da Teresina? Eu acredito que não. Acredito que você vai dizer volto de Teresina, ó. Esse verbo vai ter o adjunto adverbial marcado com a preposição de. Por que eu estou dando esse exemplo aqui? Se Teresina realmente aceitasse artigo, não era para a preposição de estar contraída com o artigo a? Volto da Teresina? Não. Agora vamos fazer a mesma coisa aqui com Bahia. Será que você ia dizer volto de Bahia? Estranho, né? Estou voltando da Bahia. Olha aí, ó. Então, você tem formas muito práticas de saber e não morrer com essa dúvida. Por isso, tome nota. Preste bem atenção. Tem gente que escreve assim, por exemplo, numa plaquinha. Produtos importados. Não sei de ver isso nas plaquinhas de loja, né? Importados. Aí, puf, a partir... Na época que isso aqui tinha, que hoje não tem mais não. R$1,99. R$1,99. Saudades do R$1,99. Será que ainda tem, meu povo? Essa loja de 99 acho que não tem mais não, acabou. Nem pão acho que tu compra mais por R$1,99, infelizmente. Vamos lá, vamos lá. Tem que sorrir, meu povo, senão não tem graça. Vamos lá. Olha aí, ó. Produtos importados. Sabe o que eu quero colocar no R aqui? Importados a partir de 99. Aí você pensa, gente, acento grave aí. Mas cadê as duas exigências? Por exemplo, a palavra partir, ela vai aceitar uma interposição de artigo? Né? Não, claro que não. Você até escreve uma frase começando com ela que evidentemente a gente não vê que ela é sujeito. Você bota assim, ó, a partir de hoje estarei somente em casa, pois estou em férias. Então, assim, esse a é evidentemente uma preposição. A palavra partir não aceita artigo. Então, se tá aí só a preposição, o que é que tu queres, criança, criatura de Deus, indicando a crase? Não faça isso. Ó, isso aqui é somente uma preposição. Olha aí, ó. Ó. Tá vendo? Então, se é uma preposição, somente porque a palavra partir não aceita artigo, né? Então, não tem como, tá? Não tem como, é impossível você indicar aí a ocorrência de crase. Então, muito cuidado. O raciocínio é facinho, gente. De resto, você leva de letra, tá? Então, o molequinho aí da anotação. Bora, meu filho. Tome nota, tome nota, tome nota. Arroche. Vamos lá. Olha, essa regrinha prática que eu falei, né? Você também pode, mediante a presença da palavra feminina, substituir por uma masculina equivalente lá na parte do termo regidor subordinado e ver se diante, por exemplo, da masculina acontece a combinação da preposição a com o artigo o. Se isso acontecer, gente, olha o raciocínio. Se eu coloquei uma palavra, tá? Que é masculina e eu consegui combinar a preposição aqui com o artigo definido, é porque ela aceita o artigo. Quer dizer,
A feminina equivalente, ó, tudo especificado. Feira de Acari, mercado de Acari. Então, tá tudo especificado. Se a masculina, mediante especificação, aceita a presença de artigo definido, a lógica é que a feminina aceita. Então, condição 1, quem vai vaiar, ok aqui nas duas. E feira, aceita artigo definido feminino, igual ao mercado, por estar especificado, aceita o masculino. O que acontece? A com O, ao. Aqui, A mais A, dá A. Por isso, acento grave na cabeça. Então, quase, não é uma ciência exata, né? A análise linguística, né? A linguística, mas tem uns casinhos que até funcionam. Claro que essa regra não vai também se aplicar a tudo, gente. Não vai. Bora voltar aqui às minhas notas. As nossas notas, negócio de minhas, né? São nossas. Deixa eu apagar bem aqui para não atrapalhar o bonequinho da nota. Pronto. Você coloca assim. Chego a casa em 10 minutos. Vamos colocar assim, tá? Eu sei que você já está estranhando de início essa construção. Porque a gente vai usar aí, não a preposição a com o verbo chegar, né? A gente vai usar em. Mas essa é a construção formal, tá, gente? Só lembrando que a gente está analisando aqui, por enquanto, tá? As situações de acordo com o registro padrão. Aí você vai dizer assim, casa tá aqui empregada em sentido de morada. Se a pessoa diz isso, seria equivalente a, vamos colocar aqui, chega em casa. Vamos colocar assim, tá? Essa mesma equivalência. Uma pessoa que, por exemplo, liga para outra e diz assim, ó, eu chego a casa em 10 minutos, tá? Então, eu chego a casa em 10 minutos. Tô em casa em 10 minutos. O sentido é esse. Então, a palavra casa, veja, ela não está especificada, ela está utilizada em sentido genérico de lar, morada. A casa de quem fala é minha casa, entendeu? Então, o que ocorre? Você vai pensar que vai colocar bem aqui, por exemplo, uma palavra masculina, vamos substituir aqui casa por sítio, por exemplo. E, naturalmente, você não vai dizer chego a sítio, você vai querer dizer chego ao sítio. Pois é, bem aqui, essa regrinha falha. Então, a tia Flavinha desenhou aqui uma caveirinha para você ficar ligado e tomar muito cuidado. Uma caveirinha, cuidado. Casa, em sentido genérico de lar, tá? De morada, gente, não é uma palavra que admite anteposição de artigo definido, não. Ora, como é que eu vou colocar um artigo definido se eu não especifiquei essa casa? Aí você diz, sim, mas a casa não é de quem falou? Sim, ele falou porque se compreende no sentido geral que é casa. Ele vai para casa, morada, onde ele mora, onde ele reside. Às vezes nem casa é. Então, veja bem, ó. Quando você faz aquela correlação que a gente fez aqui, ó. Cheguei à Bahia, voltei da Bahia. Vou a Teresina, volto de Teresina. Essa mesma correlação aqui, ó. Tu tá vindo de onde? Eu tô voltando. Olha só, olha como não dá a preposição da bem aqui. Tu não vai dizer nunca que eu tô voltando da casa. Isso no sentido da tua casa. Por quê? Porque não precisa. É tão genérico que você não precisa. Por isso, ó, tô voltando de casa, no sentido da minha casa. Se fosse especificado, se a palavra casa tivesse especificação, era outra coisa. Aí você diria, vou já, ó, a casa do João. Ah, minha amiga, aqui a conversa é outra. Por quê? Você acabou de fazer o quê? Você acabou de especificar, utilizando aqui o termo adjetivo para casa. A casa, aqui estabelecendo uma relação entre possuidor, que é o João, e a casa dele, coisa possuída. Então, aqui já tem especificação. Então, aqui você é obrigado, ó, a marcar, porque quem vai vaiar e de quem é essa casa, né? Do João? Então, é a casa do João. Você tá vendo? Ó, a correlação, ó. Você não ia dizer volto de casa do João. É volto da casa. Ó. Por que dá? Porque agora ela tá especificada. Do João. Então, o que ocorre? Se a palavra casa estiver empregada em sentido genérico de lá, morada, gente, não aceita artigo, tá?
Super dica aí para você, querido estudante ligadaço aqui nas aulas do canal, tá? E se diante das palavras masculinas, tá? Ou femininas aparecerem apenas os artigos definidos cuidado, diante da masculina, isso aqui seria uma preposição. Esse o indicaria só que é um artigo, tá? Então tá aí. Por que que eu não vou marcar na primeira frase, por exemplo? Porque o verbo visitar, ele não exige a preposição a. Então aquela primeira condição já foi. Já foi embora. Tá vendo? Pronto. Então essa regra, evidentemente, né, vai possuir as suas exceções, tá bom? Que é aquela situação que eu acabei de mostrar para vocês. Já mostrei logo. Atenção, ó. Estando o substantivo em sentido indeterminado, tô frisando tanto isso que já escrevi, já falei, tá vendo aí? Não poderá ser precedido por artigo definido, porque quando é que eu vou usar o artigo definido? Pelo amor de Deus, estudem o uso desse artigo definido para vocês saberem em que situação vocês devem utilizar ou não. Então, é um fato que impede a contração. Então, o a que antecede é mera preposição, tá? Ou, dependendo da situação, pode ser um artigo. Estando o substantivo em sentido determinado, poderá ser precedido por definido, que às vezes ele é facultativo, né? E esse fato já vai propiciar a contração, combinação entre a preposição e artigo. Então, voltando aqui, ó. O imóvel foi vendido à construtora e será demolido para dar lugar a prédio. Não sei que construtora é essa. Não sei que prédio é esse. Então, são dois substantivos aí na ordem, feminino, construtor e masculino, prédio, que não tem, pelo menos nesse contexto, nenhuma especificação. Então, o que é que eu vou deduzir? Como é que eu vou contrair bem aqui a preposição com artigo, se eu não sei que construtora é essa? Então, aqui eu só tenho, ó, preposição. E bem aqui eu só vou ter artigo. E tchau. Aliás, preposição de novo, perdão. Não artigo, não. Me desconcentrei por um segundo, mas já voltei. Então, preposição. Tava pensando num caranguejo, acredita, minha gente? Bugou minha mente. Entenderam? Então, assim, não tem como. Agora, a partir do momento em que eu especifico esses dois substantivos e que eu trago já uma noção para o interlocutor de que construtora eu estou falando, de que prédio eu estou falando, pronto, aí é tranquilo. Eu já vou dizer, o imóvel foi vendido à construtora, sucesso, será demolido para dar lugar ao prédio Estrela da Manhã. Pronto, aí. Nem sei de onde eu tirei esses nomes, mas vá lá. Veja. Olha quando eu passo a especificar os substantivos. Olha, gente, olha a mágica. Tcharam, tcharam. Veja aí. Vixe, Maria, a mágica apaguei mesmo aqui. Sumiu! A mágica, assim. O negócio tá sério. Olha aí, ó. Construtora já está aqui especificada. É a construtora Salvatore. E será demolido para dar lugar ao prédio Diamond Tower. Então, os substantivos agora, gente, já se apresentam claramente especificados. O que que eu vou deduzir de tudo? Que é possível dessa vez, mediante a especificação, indicar essa determinação, essa especificação com o artigo definido. Não é mais qualquer construtor, entende? Então, quem é vendido a, preposição ok, está ok também para o artigo, porque a construtora está especificada. Então, é uma palavra de sentido determinado, feminina. Por isso, eu posso antepor o artigo definido feminino. Lá do outro lado, será demolido para dar lugar ao prédio. Olha só o que aconteceu diante da palavra prédio. Também especificado, ó, não é qualquer prédio. Eu juntei a preposição a com o artigo o. Deu a combinação. Então, gente, esse é o princípio básico. Isso vai resolver muita coisa na sua vida. Olha aí, vai ajudar bastante. Quando você tiver aquela dúvida cruel, mais imediatamente para a escrita da redação dissertação escolar, né? Esse gênero textual. Então, vamos lembrar que os casos em que ocorre crase, né? Essas locuções aqui, ó, todas com base adjetiva, base adverbial,
prepositiva, com certeza elas vão exigir aí a indicação da crase, tá? Exigir mesmo. Então, basta observar se na base dessas locuções conjuntivas, adverbiais, prepositivas e adjetivas, há uma palavra feminina. Veja, o rapaz saiu à tarde e chegou à noite. Perceba a base dessas locuções, ó. Tarde, noite. À tarde, à noite. Então, o que é que ocorre? São palavras femininas. Se você ainda tem dúvida, vamos substituir tarde por uma palavra que seja masculina equivalente. Olha só. Entardecer. É ou não é uma palavra masculina? Você não iria dizer o rapaz saiu a entardecer. Ao entardecer. Olha aí, ó. Na hora que a gente bota masculina, o que acontece? Vai haver a combinação da preposição a com o artigo o. Aqui, ó. Ao anoitecer. O rapaz saiu à tarde, ou seja, saiu ao entardecer, e chegou à noite, ou chegou ao anoitecer. Prova dos 9, tá? Então, se a base dessas locuções for uma palavra feminina, via de regra, gente, você vai lá e arrasa na indicação da crase na escrita. Veja, ó. Foi à feira, à lavanderia. Tira a lavanderia pro shopping. Ele foi à feira e depois ao shopping. Vai dar o bebê na cabeça, não tem jeito. Fique tranquilo, respire fundo. E já deu, foi certo, ó. Ao shopping. Ao shops. Olha aí. Tira feira, vamos botar mercado. Ao mercado, ó. Colocou a palavra masculina, você avista imediatamente aqui a combinação do A com O. Governador viajou às pressas. Vamos utilizar uma expressão popular. Aos trancos e barrancos. Na hora que tu bota a palavra, ó, masculina, o que acontece, ó? Vem a combinação, né? Pronto. Está aí a prova dos 9. Então, essas locuções, tá? Devem ser marcadas com acento grave. Você usa muito, inclusive, já que a gente está falando em locução adverbial, locução conjuntiva, os marcadores argumentativos ou operadores argumentativos, principalmente aqui, ó, com base em locuções prepositivas e locuções conjuntivas, tá? Por exemplo, você usa a locução conjuntiva à medida que. Então, perceba que a palavra medida é feminina. Você vai ter que marcar a crase ali. À medida que. Eu vou lhe mostrar, ó. Existe uma palavra equivalente, tá? Dentro dessa conjunção, que é masculina. Veja aqui. Se mediante a base feminina, ou seja, a medida, eu tô me vendo obrigada a indicar a crase, olha o que acontece com a masculina. Ao passo, imediatamente, aqui à frente de passo vai haver preposição a com artigo definido o. Tá vendo por quê? Que tem se indicar a crase quando aparecer a palavra base feminina? Pois é. Aí uma observação, né? Para alguns gramáticos, locuções adverbiais de instrumento, a crase é facultativa. Tipo isso aqui, ó. O pai saiu sem fechar a porta da chave, ou isto aqui. Ó. Derrubou a árvore. Tirei esse acento. A madeirada. A machadada. Pronto, ó. Ou seja, o instrumento que ele utilizou aqui, ó, foi machado, ó, a machadada. Então, ó, aqui. Queria colocar o acento agudo de árvore, tá aqui, foi lá no ar. Que é só artigo, né? Então, assim, dizem alguns gramáticos, defendem essa ideia, né, de que você tem como facultativa a indicação aí do acento grave, tá? Nessas locuções adverbiais femininas de instrumento. Vamos lá, soltar logo aqui, ó. A procura de, locução prepositiva. A custa de, outra locução prepositiva de base feminina. A conjuntiva, ó. A medida que. A proporção que. Lembrando que, nessas locuções que indicam modo ou maneira, normalmente, gente, as palavras femininas estão ocultas. Então, preste atenção. Então, esse a poderá ficar diante de palavra masculina aparentemente, né? Ó.
Você vê aqui, ô, gente, e Luís XV não é um substantivo próprio, masculino. Essa indicação de crase está estranha. Palavra masculina repele, obviamente, artigo definido. Mas, querido estudante, olha o Cats Jump, olha o pulo do gato. Perceba que usava cabelos a moda de, ou a maneira de Luís XV. Então, aqui se mostra que uma palavra feminina pode estar implícita. E não só essa, como em muitas outras construções, tá? Muito cuidado, queridos estudantes. Preste atenção, não só o que está escrito, mas também o que está nas implicitudes do texto. Ó. Tem muita gente que não marcaria a crase numa situação como essa. Ó. Usei uma blusa igual a que você usou ontem. Pronto, vamos parar bem aqui essa frase, tá? E vamos analisar essa situação aqui. Blusa. Não quero blusão, blusa. Agora sim. Usei uma blusa igual que você usou ontem. Muita gente não marcaria a crase aqui. Não acentuaria esse A, portanto. Porque a gente sabe que tem muito mais palavras que repelem artigo do que aceitam. Então, isso aí é um pronome relativo, o que? Que tá aqui, ó. Pronome relativo. O que que vai acontecer? Mediante a presença desse pronome relativo, note, o adjetivo igual, ele exige a preposição a, nesse contexto, porque quem é igual a. Tá? Então, a gente já tem aqui a primeira condição. A segunda é saber se há alguma palavra aqui, feminina, escrita ou implícita, ou seja, que esteja oculta aí, que seja feminina e aceite o artigo a. Então, vejam que, por questão de coesão, o adjetivo igual, que exige a preposição a para o seu complemento, ele não foi marcado aqui, ó. Usei uma blusa igual a blusa, ó. Você não tá vendo? Porque é repetido desnecessariamente o substantivo, né? Tão próximo assim. Então, claro que tá aí a palavra, embora ela esteja implícita. Então, usei uma blusa igual à blusa que você usou ontem. Por isso, ó, marque a crase, acentue este A com o grave. Você não está convencido, não? Tá. Vamos trocar bem aqui essa palavra blusa por um... Vamos colocar assim, pronto. Uma masculina aqui, ó. Deixa o mesmo verbo, ó. Usei, agora vamos usar o artigo indefinido. Um vestido, ó. Um vestido. O mesmo adjetivo, ó. Igual. Será que tu ia dizer igual a que você usou ontem? Não, igual a não. Igual ao que? Ou seja, um vestido igual ao vestido. Ou seja, masculino também pode ficar implícito, ó. Igual ao vestido que você usou ontem. Então, está aí a prova. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, ser muito consciente dessas coisas que podem acontecer com a língua. A gente acha, muitas vezes, que ela é constituída só daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente vê lá escrito, que está lá na superfície do texto. Não, gente. Existe a chamada coesão por omissão, portanto, nem tudo vai ser igual o tempo todo. Cuidado. Acho que eu já falei dessas expressões, né, que a gente costuma ver. Acento grave, indevidamente marcado diante de passarinho de cavalo. Primeiro, não tem moda do passarinho, não tem moda do cavalo. Muita gente segue, vamos dizer assim, a lógica de expressões como bife à milanesa, né? Bife a cavalo, não é cavalo, não, bife à milanesa. Que mais? Outros pratos que tem a moda de, tá? Mas aí não tem como você ter a moda de. Que ninguém fala em moda do passarinho ou moda do cavalo. Tá até explicado aqui embaixo por que você não deve confiar em tudo que você vê por aí. Me baseio nisso, porque a gente vê muitas placas, né? Muitos cardápios com essas construções, tá? Você vai ver por aí, ó, um exemplo que não tem a ver, mas tem.
mussarela escrito desse jeito na maioria dos lugares. Mas, gente, essa escrita não é formal. Olha a escrita formal, ó. Você vai lá no cardápio do trailer do sanduíche, vai à pizzaria, tá lá escrito mussarela com 2 S. Mas a escrita formal, ó, é sem cedilha. Então, não acredite, assim, em termos de língua formal, em tudo que você vê, tá? Não tô julgando ninguém, mas tô colocando aqui que, se preciso for, você tem que demonstrar conhecimentos relacionados à norma. Então, muito cuidado, beleza? É facultativa, gente. Simplesmente onde for facultado o uso do artigo definido. Pronto, é por isso que você vê lá no artigo definido uso facultativo, uso obrigatório, justamente para você saber as situações em que, porventura, terá de indicar a crase, tá? Então, obviamente, com palavras substantivos femininos antecedidos de pronomes possessivos femininos, por que que o artigo é facultativo? Note que o substantivo possessivo em si já é um determinante. Então, você não tem a necessidade de utilizar outro, porque o artigo também é um determinante. Então, facultam-se os artigos perante substantivos por pronomes possessivos femininos, tá? Então, evidentemente, a indicação de crase estará facultada. Nome de mulheres. Agora, atenção. Isso exclui completamente nome de santa, nome de celebridade, porque são mulheres com quem você não tem intimidade. Por isso, eu devia ter colocado vermelhão bem aqui, com as quais você tem proximidade. Olha o detalhe, ó. Só pode utilizar antes de nome de mulher, substantivo próprio feminino, se o contexto deixar claro ou subentendido que você tem proximidade com relação a esse nome que você empregou. Então, se eu opto por colocar ou não o artigo diante do substantivo Maria, é porque, né, vai haver aí uma intimidade, uma proximidade mínima com ela. A outra situação é a preposição até, tá? Que é a única preposição que pode aí permitir depois dela um artigo. Por quê, ó? Você pode dizer, todos os alunos foram até ao colégio. Você pode aqui, ó, combinar outra preposição com o artigo o. Olha aí. Ou então, os alunos foram até o colégio. Ó. Note que quando você troca o substantivo feminino escola pelo masculino colégio, é indiferente você colocar a preposição combinada com o artigo o diante do masculino ou usar mesmo a contração ali. Então, tanto faz, você que manda, tá bom? Que beleza. Um caso interessante é o da palavra virgem, né? Claro que virgem é referência a santa, mas a gente não diz Virgem Maria, a gente pode também dizer a Virgem Maria, né? Porque ela está especificada, tá? Então, esse substantivo já carrega em si a referência a uma santa que é conhecida de todos. Então, dá-se essa ideia de conhecimento, especificação. Por isso, a indicação será obrigatória se os 2 fatores forem respeitados, tá? Aqui é um caso em que você percebe que o possessivo feminino aparece, mas a palavra que estaria depois dele foi omitida, só por questão de organização e coesão. Então, aqui, ó, enviaram algo à nossa residência, mas não à sua residência. Então, se houver um caso como esse, em que, por questões coesivas, o termo nuclear, a base, depois do pronome possessivo for omitida, então, enviaram algo à nossa residência, não à sua residência, você marque a crase neste A antes do possessivo, cujo determinado está implícito, tá? Tá bem explicadinho aí. A Flaviana tomou cuidado de explicar para você quando você for revisar. E se ligue, ó, quando a crase muda o sentido. Se você se deparar com escritas como essa, cuidado. Se for na fala, mais cuidado ainda. Dizer ela cheira a rosa é dizer que alguém vai, ó, cheirar a rosa, sentir o perfume da rosa. Se você disser que alguém cheira a rosa, tá? Então, na fala, isso pode provocar ambiguidade. Você está dizendo que eu cheiro rosas, vou lá sentir o perfume, o aroma, a fragrância, ou que eu tenho perfume de rosas. Entendeu? Cuidado. Então, se for cheirar a rosa, sentir a fragrância, essa é a escrita.
sentir o perfume da rosa. Ó, pronto. Isso aqui é só um artigo, tá? Agora, dizer que alguém está exalando o cheiro da rosa, aí é cheirar a rosa com acento grave. Cheirar a, e esse termo aqui como complemento, tá? Do verbo. Então, aqui eu vou ter exalar, ó. Exalar o cheiro da rosa. Então, veja como a diferença é significativa, tá, gente? Não só essa, como várias construções da nossa língua vão ter essa distinção. A gente abriu a aula com um poema maravilhoso de Cinéas Santos, que em toda a construção, todo efeito de sentido, se baseou nas opções linguísticas de versos em que, dois versos especificamente, um em que ele marcou a crase e outro não, né? Então, preste atenção, ó. Isso aqui são placas que a gente vê no nosso dia a dia. Esse site aqui é muito interessante, tá, gente? Você vê placas espalhadas em todo o Brasil, que leva a gente a perceber que nem todo mundo tem, vamos dizer assim, a devida consciência do uso das estruturas formais da língua. Entenda que placa é um contexto que era para ser formal, né? Então, veja bem, ó. Aqui, evidentemente, essa crase não está devidamente marcada. A palavra partir, gente, ela não aceita artigo antes dela. O dia que você colocar partir, a partir, esse a, se for artigo, eu nem sei. Então, como é que tu está indicando a contração do artigo com a preposição se essa palavra repele artigo? Esse a é só preposição, né? Aqui, ó. Novo viaduto de acesso. Preste atenção ao termo regente. O substantivo acesso. Quem tem acesso a. Está implícita que a palavra rua. A rua, a avenida, não sei. Mas está implícito que é uma rua, uma avenida chamada Castelo Branco. Então, o que é que acontece? Eu tenho, sim, a condição de, mediante essa especificação com o aposto Castelo Branco, eu tenho a obrigação de indicar a crase. Então, novo viaduto de acesso ao bairro. Ó, aí eu colocaria ao bairro Pedra Mole, sei lá. Então, faltou a indicação de crase aqui, ó. Aqui já faltou, ó. Deveria ter indicado. Curva à esquerda. Qual é o problema dessa placa? Claro que ela informa, né? Mas parece aqui do jeito que ela está escrita que a esquerda está fazendo curva. A esquerda é curva. Então, eu estou dizendo que a esquerda é curva. Então, que é para fazer uma curva à esquerda. Porque se fosse para fazer a curva à esquerda mesmo, isso aqui seria uma locução adverbial com base feminina, que é a palavra esquerda, ó, em seu núcleo. Então, ó, à esquerda. Entendeu? É uma locução adverbial feminina, tá? Repare que se você disser ao centro, olha como é que é escrito, ó, curva, você não vai dizer a centro, é ao centro. Então, quando eu ponho aí, nesse mesmo contexto, a palavra masculina centro, ó, o núcleo centro, ó, o que que acontece, ó? A preposição vem e se junta com o artigo ó. Tá vendo? É melindroso. Aqui. Segunda a quinta, ainda bem que não colocaram aqui o acento indicativo, né? Porque dá essa ideia de que é uma segunda e quinta genéricas, não específicas, tá? E 9 às 22. Colocaram acento agudo, gente. Tá vendo? Se fosse mesmo, as locuções de hora seria o acento grave. Então, começando aqui, ó. 9 às 22. Sextas e sábados, 9 às 22 horas, ó, tá aqui marcada a palavra hora. Domingos e feriados de 9, ó, às 22. O pessoal botou acento agudo aí. Então, cuidado. Aqui, ó, de segunda a sexta. Ah, agora sim essa crase tá bem marcada, porque a palavra segunda é feminina, é a segunda, porque eu não digo o segunda, e a sexta também é feminina, porque eu não digo o sexta, né? Nananinanã. Vejam que eu tenho aqui uma informação genérica. Qual é a prova? Eu acabei de quebrar o paralelismo. Quando eu digo de segunda a sexta, ó, olha que a preposição de, ela não está contraída com nenhum artigo. Se ela não está contraída com artigo, como é que eu vou contrair essa preposição aqui também com artigo? Cadê a especificação? Eu estou entendendo que essa loja aqui, ó, funciona das segundas às sextas, né? Então, se eu digo de segunda a sexta, esse é o funcionamento normal da loja, é genérico. Então, tem que ser assim. O que que você faria para usar acento grave aqui, ó? Você contrai a preposição que está aqui iniciando essa expressão.
com o artigo, ó, das segundas, aí sim, ó, às sextas, porque aí você vai ter uma noção mais especificada, então cuidado com os paralelismos aí, ó. Buffet de 11h30 às 14h30, ó, ele já fez aqui um acerto. Cafeteria de 8 às 18. Sábados, 12 às 15, 11h30 às 15. Então, aqui ele já fez, né? O redator já fez alguns acertos consideráveis, tá? Então, nem tudo que você vê é de fato. Cuidado. Claro, em geral, essas placas comunicam direitinho, né? Óbvio que, por exemplo, o pedestre, o motorista que visse essa placa amarela, não iria interpretar outra coisa. Porém, é interessante a gente saber o porquê das coisas, né? Essa questão aqui acho que a gente já até fez em outro momento, ó. Por quê? Quem volta a votar fazendo a palavra feminina. Lá do outro lado, não. Cavalo na palavra masculina, como é que eu vou colocar artigo definido? Andar a cavalo. A reunião será 1 hora. Você vai pensar que o numeral 1 repele artigo. Normalmente, sim. Mas aí, não é o numeral 1, é a palavra hora. Então, isso aqui, ó, é uma referência à hora de ocorrência da reunião. Tem que ter. Será 1, será às 2, às 3, às 10, às 22, entendeu? Encontrei a debruçada à janela. Locução adverbial feminina de lugar. Esperando a hora de viajar. Por que você não vai marcar aqui na frente da palavra hora? Veja que a palavra hora, ela não vai aí, tá? Está antecedida de artigo. É uma hora qualquer, não está especificado outra. Esperando. Quem espera, espera algo. O verbo esperar não pede preposição, gente. Então, aí vai ser somente, na verdade, um artigo, tá? Eu retiro o que eu disse. É só artigo, não é preposição. A hora está especificada, a hora da viagem, né? Comunica a Vossa Senhoria? Não. Você pode até dizer, Vossa Senhoria não é uma palavra feminina? Sim, de certa forma, mas você não consegue colocar artigo, ninguém diz a Vossa Senhoria. É muito agradável. Ninguém diz a Vossa Senhoria, né? Aí, comunica a Vossa Senhoria, a transferência, esse A é só artigo, repare por quê, ó. Quem comunica, comunica algo, está aqui, ó, o objeto direto que não é preposicionado, a alguém. Então, esse A é só preposição. Não vou indicar a crase porque Vossa Senhoria não aceita artigo. O tripulante veio à Terra depois de vários meses. Terra, planeta, aceita sim artigo. A Terra é azul, ó. Quando eu coloco ela no sujeito, eu posso tranquilamente colocar artigo. Diferente de Marte, eu já não digo o Marte, né? Veja aí. O gerente foi à Inglaterra, bote Inglaterra no sujeito. A Inglaterra era a terra da rainha, né? Aí. Agora a rainha está em outra terra. O gerente foi à Inglaterra a negócios. Ó, primeiro, para começo de conversa, negócio é palavra masculina. Ainda está no plural. Tem gente que vai fazer isso aqui, ó. Como? Me diga bem aí. Negócio não aceita artigo feminino, que é a palavra masculina. É o negócio, não é a negócio. Outra, se aceitasse, vamos supor, não seria, com certeza, o artigo definido feminino. Então, no máximo eu faria aos negócios, e ninguém diz isso. Eu não sei que negócio é esse. Essa palavra negócio não está especificada, piorou. Então, é só o azinho mesmo, tá? Preposição. Prontinho. Usava uma sandália a Xuxa na festa, ó. A moda de Xuxa. A maneira. Então, cuidado com as implicitudes. A crase também ocorre, repetindo, mediante palavras femininas ocultas. Então, analise o contexto direitinho, sem pressa, para você ficar tranquilo. Ó, crase errada irrita Caetano. É o Caetano Veloso mesmo aí. Uma crase fora do lugar certo rendeu uma bronca de Caetano Veloso na sua equipe de produção responsável pelas suas publicações nas redes sociais. O erro idiota, segundo Caetano, surgiu na legenda de uma foto do cantor Edmilton Nascimento, publicada em 11 de junho. A expressão homenagem à Bituca. Apelido de Milton Nascimento trazia o sinal de crase em cima da preposição.
que ocorre? Bituca é um apelido pouco conhecido, né? Do Milton Nascimento. Só os íntimos dele sabiam. Então, bituca é uma palavra masculina aí no contexto. Por isso que o Caetano se irritou. Errado, diz Caetano, que em tom professoral dá uma aula sobre o tema. Em vídeo divulgado pela sua própria produção, a equipe admite falta grave, pede desculpas ao chefe, promete revisitar a gramática do português padrão, tá? Então, o que irritou, evidentemente, o músico foi confundir as pessoas. A equipe imaginou que Bituca era uma mulher, sei lá, conhecida do Caetano. Mas pior que sabiam que não, né? Que era homenagem ao próprio Milton Nascimento, palavra masculina. Então, o que gerou a raiva foi que alterou a identificação do real homenageado, que era Milton Nascimento, gente. E essa foi a nossa aula de crase. Treinem, vão até a gramática, façam aquelas questõezinhas mesmo, bem normativas, que é assim que a gente aprende, queridos. Obrigada pela atenção. Bom fim de até a próxima.